Amém. Paz a todos, boa noite. Aguardar mais alguns instantes até que todos os nossos irmãos estejam presentes, amém? Aleluia. Graças a Deus. Amém. Eu os cumprimento mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz por poder estar aqui mais uma noite, para juntos podermos meditar na palavra do Senhor. Espero que todos tenham passado uma semana abençoada e creio que o Senhor vai falar grandemente com nossas vidas na noite de hoje, amém? Já deixo aqui um abraço a todos que já estão e os que não puderem entrar, mas vão estar assistindo isso ao decorrer da noite ou dos dias. E eu creio que estas vidas também serão alcançadas, porque a palavra do Senhor ela tem um propósito nas nossas vidas, amém? Antes da gente dar início à palavra, dá um ok aí se tiver tudo bem com o som, a altura do fundo musical, se estiverem conseguindo me ouvir perfeitamente, para que a gente possa fazer uma oração e entrar na palavra do Senhor nesta noite, amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu convido a você nesse instante a fechar os teus olhos e orar juntamente comigo, entrar no âmbito espiritual, e que você possa, nesses minutos, se desligar de tudo aquilo que possa tirar a sua atenção. Se você pode, medite naquilo que a palavra do Senhor vai falar aos nossos corações nesta noite, amém? Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, elevamos, Senhor, a nossa oração neste momento e agradecemos a Ti por mais este dia. Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos, perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas. E como diz a Tua palavra, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos em nosso favor, para nos guardar, para continuar nos guardando e nos livrando de todo mal. Espírito Santo de Deus, eu creio naquilo que a Tua palavra diz, que ela não volta vazia, antes ela cumpre, antes ela tem um propósito, antes ela faz em nossas vidas o que lhe apraz. Por isso, nesta noite, Senhor, eu te peço que a Tua palavra cumpra o seu propósito em nossas vidas. Pai, desperta o Teu povo, levanta, Senhor, aquele que está caído nesta noite, e que o poder da Tua palavra nesta noite adentre os corações, adentre esses lares, e que haja cura, transformação, libertação, renovo, Senhor, que vidas venham ser despertadas pelo poder da Tua glória. Que os céus se abram, Senhor, sobre as nossas vidas. Visita, Senhor, cada lar aqui representado, cada família. Aonde, Senhor, esta vida estiver, seja no seu trabalho, seja na sua casa.
Não importa, Senhor, mas eu creio que a Tua palavra, ela não voltará vazia. Pai, toma a direção desta live, é o que eu peço e desde já agradeço crendo em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que tem e pode, abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 11, a parte B em diante, tá? 1 Reis 19, versículo 11, a parte B em diante, ela nos diz assim: E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Amém? É uma passagem que a grande maioria conhece. É uma passagem que a grande maioria sabe do que se trata. E eu quero começar esta palavra nesta noite dizendo: O que fazes aqui, povo de Deus? O que fazes aqui, povo de Deus? Nós vamos entender o porquê desta pergunta. Quando nós olhamos toda a trajetória deste homem chamado Elias, tudo aquilo que a palavra do Senhor ela nos relata desde capítulos anteriores, este trecho que nós lemos, talvez foi a fase, o momento mais delicado e mais difícil vivido por este homem chamado Elias, profeta Elias. Nós vemos em alguns capítulos anteriores, diante de toda a apostasia, diante do pecado da nação de Israel, este mesmo homem, ele profetiza sobre a nação, sobre aquela terra, que por um determinado tempo, nem chuva e nem orvalho cairia sobre aquela terra. E assim se cumpriu a palavra do profeta, e assim se cumpriu diante daquilo que ele mesmo profetizou sobre aquela terra. E nós vemos que ele também foi impactado com aquela situação porque ele fazia parte daquele local. E ele, outra hora, foi ali direcionado por Deus até o ribeiro para que ali ficasse e pudesse se alimentar. Após o passar de algum tempo, aquele ribeiro se seca e ele é orientado por Deus, porque corvos ali estariam sustentando a vida daquele homem. Passado-se mais um tempo, Deus o direciona para que ele vá até uma cidade, para que ele seja sustentado por uma viúva. Alguns dias atrás, o pastor Paulo ministrou e nos fez menção desta passagem. E mais para frente nós vemos que este homem, o profeta Elias, ele trava uma batalha espiritual com os profetas de Baal e Azera. Nós bem conhecemos esta passagem, a qual ele ora ao nosso Deus e o fogo desce e consome o holocausto e a glória do Senhor ali é manifestada. E diante desta situação, no auge deste homem, deste profeta,
uma mulher chamada Jezabel faz uma série de ameaças a este profeta. E aí nós nos perguntamos como um homem tão cheio de autoridade, como um homem tão íntimo de Deus, se deixou abater por conta de uma notícia má que chegou até ele. E uma pergunta que eu faço para todos nesta noite: quantas pessoas estão se deixando abater por conta das notícias ruins que têm chegado a cada um de nós? Nós estamos em um ano a qual nós só recebemos notícias ruins, a qual a grande mídia, a qual inúmeras pessoas, veículos de comunicação trouxeram medo, pânico para toda uma sociedade, para toda uma nação, para todo o mundo, de certa forma. Sem tirar a gravidade do que nós estamos passando, mas olhando com os olhos espirituais, nós vemos que hoje pessoas elas estão psicologicamente abaladas. Pessoas estão sofrendo por motivos causados por uma notícia, por esta pandemia. Naquele tempo, a mesma coisa, o profeta Elias, um homem cheio de autoridade que quando clamava, Deus respondia, recebe uma notícia a qual Jezabel pede a sua morte, a sua cabeça. E aquele homem, diante desta notícia, ele se desespera. E o que acontece com este homem, cheio da autoridade? Ele foge. Ele para, ele larga e foge para o deserto. E nós conhecemos bem a história deste homem, a qual a palavra do Senhor diz que ele foge ali para o deserto. E após um determinado tempo, ele para debaixo de um zimbro e fala ao Senhor que ele não é melhor do que os seus pais, que todos ali foram mortos e que o seu ânimo ele pede a morte. Nós vemos o que com esta situação? É que nós, seres humanos, por mais intimidade que nós venhamos ter com o nosso Senhor, nós estamos sujeitos a enfrentar essas adversidades emocionais. Nós estamos sujeitos a enfrentar essas adversidades. Podemos temer, podemos enfrentar situações a qual a nossa mente, o nosso corpo podem parar, podem travar. Mas eu quero dizer algo para você. Mesmo diante das notícias que têm chegado até ti, mesmo diante das más notícias, diante das situações adversas que você pode estar vivenciando nos dias de hoje, uma coisa é certa: eu e você, nós, Igreja do Senhor, não podemos parar. Elias quis desistir. Elias pediu ao Senhor a morte. E o que eu acho interessante é que a palavra do Senhor, ela neste momento de dificuldade que nós lemos aqui, que o profeta Elias viveu e vivenciou, o porquê que ela não nos omite esta situação? Porque ela mostra o auge de um homem cheio da sua autoridade, mas também ela mostra as limitações que nós estamos sujeitos a vivenciar todos os dias em nossas vidas. Mas como eu disse e afirmo, eu e você podemos sentir medo, podemos sentir o peso, o fardo de muitas coisas e situações adversas em nossas vidas. Mas a certeza que nós devemos ter é que eu e você não podemos parar no meio do caminho. Nós não podemos parar no meio do caminho. E nós vemos alguns versículos atrás que Elias, debaixo daquele zimbro, ele dorme. E Deus envia provisão novamente para a vida daquele homem.
Que provisão era esta? No meio do deserto, da onde, como diz o ditado não, Senhor, como diz a palavra do Senhor, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus envia um anjo e prepara para Elias um pão assado na brasa. Elias é despertado, ele se alimenta e volta a dormir. Novamente, depois de um determinado tempo, Elias é alimentado novamente. Tem pão, tem água, tem alimento da parte do Senhor para a sua vida, e diz a palavra do Senhor que com aquele alimento ele caminha 40 dias e 40 noites. Olhando para o lado espiritual, qual ou com o que nós estamos nos alimentando? Com as coisas que falam para nós, com as coisas que nós estamos vendo e ouvindo, ou estamos nos alimentando com a palavra do Senhor? Porque se o meu e o seu alimento for este, a palavra de Deus, creia que a nossa caminhada, ela vai ser fortalecida a cada dia. Porque assim como aquele homem ouviu, come e bebe, porque muito comprido é o teu caminho, a tua caminhada. E assim a palavra do Senhor nos diz hoje, que a minha e a tua caminhada, ela não chegou ao fim. Come e se alimenta da palavra, da presença do Senhor Jesus na sua vida. Ei, o que você deixou para trás? Volta, porque a sua caminhada não terminou. Se alimente, porque hoje tem alimento da parte do Senhor para mim e para a sua vida. Elias quis parar o seu ministério, mas não era isso o plano de Deus para a sua vida. Quantos querem parar no meio da sua caminhada, mas não é essa a vontade de Deus, não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Quantos deixaram de louvar? Quantos deixaram de pregar? Quantos deixaram de acreditar no chamado e na promessa do Senhor? Quantos deixaram de lado e se desviaram da presença do Senhor diante das adversidades, diante das ameaças, diante da pressão que não suportaram? E o pior, sabe para onde estas pessoas foram? Para dentro da caverna. Para dentro da caverna. Nós lemos aqui, a palavra do Senhor, ela descreve que Elias, mesmo após ter sido alimentado, ele percorre uma certa distância, um certo caminho por 40 dias e 40 noites, e ele se abriga em uma caverna. Talvez ele tenha caminhado aleatoriamente, mas o título diz que Elias no Monte Horebe. Então ele foi a uma determinada direção, ele foi em um determinado local, e ali ele se abriga na caverna. Quantos hoje estão se abrigando nas cavernas, com medo de sair, de encarar, de vivenciar uma realidade, porém se esqueceram de que quem nos ajuda, quem tem nos sustentado até o dia de hoje é o Senhor. Porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é fiel, e nós vemos um homem cheio da intimidade, ousadia, mas no momento da sua adversidade, ele temeu, se amedrontou, se refugiou. E como nós lemos aqui, e eis que passava o Senhor como também num grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as pinhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E Elias, como diz a sua palavra, ouvindo-a,
envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? O que eu acho interessante, o que fazes aqui, Elias? Não o que fazes aí, Elias. Não é o que fazes aí, Elias, mas o que fazes aqui. Então eu entendo que mesmo aquele homem estando ali, se refugiando na caverna, eu entendo que Deus estava com ele naquele lugar. Que Deus estava com ele naquele lugar. Assim como Deus está com você neste lugar, aonde você se escondeu, aonde você se refugiou, para onde você se afastou, saiba que Deus está com você. Isso me traz a certeza de que Deus, ele não se esquece, de que Deus, ele não abandona os teus filhos. A ordem que Elias recebeu foi: levanta-te. Após ser alimentado, no versículo 7 do capítulo 19, o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Igreja do Senhor, se levantar na Bíblia significa tomar uma atitude, não apenas se colocar no sentido de me coloquei em pé, no momento eu estou sentado e sim me coloquei em pé, não. É mudar a atitude, mudar a postura. É necessário mudar a postura. É necessário nos colocarmos de pé diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu provo na Bíblia isso. Quando nós olhamos a passagem em Lucas 15 que fala sobre o filho pródigo, ela nos faz menção que aquele jovem caindo em si: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou tomar uma postura, uma atitude e eu vou mudar esta situação. Eu vou me colocar de pé diante desses problemas que eu estou vivendo e passando, porque eu sei e eu conheço a solução, mas para isso eu preciso me pôr, se dispor, me colocar de pé, me levantar, assumir esta responsabilidade. Salmos de número 20, verso 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Ou seja, uns caem, uns caíram, uns irão cair, mas eu e você, que temos esta certeza, nos levantamos e estamos de pé. Isaías de número, capítulo 60, versículo de número 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Precisamos nos levantar, precisamos entender que o nosso Deus, ele tem um propósito sobre a minha e sobre a sua vida. Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Igreja,
sem uma postura nossa, uma postura diante da presença do Senhor, dificilmente nós vamos conseguir permanecer. E o levantar que é necessário na minha e na sua vida é algo que depende exclusivamente de mim e de você. Porque é fácil ficar nos cantos questionando a situação, o momento vivido, é fácil questionar, apontar erros, procurar culpados, mas é difícil olhar para dentro de nós, diante das situações que nós estamos vivendo e conseguir enxergar que é necessário tomarmos uma postura diante de Deus e sair para fora, sair de dentro desta caverna, porque o Senhor, o projeto de Deus na minha e na sua vida, ele não termina antes que seja cumprido todos os propósitos e desígnios do nosso Deus sobre a nossa vida. E o propósito de Deus não é que o meu e o teu fim seja dentro de uma caverna. Porque a história e o plano de Deus sobre a minha e a sua vida, como diz, ainda é muito comprido o nosso caminho, a nossa caminhada diante do Senhor. Porque queremos ficar em cima do muro, dentro da caverna, se esconder, procurar culpados disso ou daquilo em nossas vidas. Mas Deus ainda tinha um propósito na vida deste homem. E Deus ainda tem um propósito na vida de cada um que aqui está. Por que que as coisas acontecem ou por que que as coisas não acontecem? Posicionamento diante de Deus. Eu creio e eu sei que existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas existe também a minha atitude de cristão, de homem de Deus, de fé, de perseverança e de entender que Deus tem coisas melhores para mim. Mesmo diante daquilo que o mundo diz, nós devemos parar de ouvir aquilo que Satanás quer colocar dentro do nosso coração e da nossa mente, dizendo que não vai conseguir, que não vai chegar, que não tem jeito, que não tem mais solução, porque Deus diz que tem. Aqueles que confiam no Senhor, como diz a palavra, são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Ei, o mundo tenta nos impor uma situação, mas Deus diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Troca o seu fardo pesado. Troca aquilo que está te sufocando, aquilo que está te aprisionando, pelo fardo do Senhor Jesus Cristo, que é leve e suave. Aprenda com Ele. Creia, continue buscando a presença do Senhor, porque você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai ver grandes coisas, você vai ver o agir, a transformação do Senhor, porque ainda há tempo. Ainda há tempo sim para mudança, para transformação na sua vida. Basta apenas você tomar uma posição diante da presença de Deus. Se levante, creia e permita que o nosso Senhor faça o agir e a transformação necessária na sua vida. Algo que me chama a atenção, como eu já disse aqui, Deus, Ele incumbiu a natureza de sustentar este profeta, se alimentando ali da provisão que aquelas águas do ribeiro certamente trazia sobre a sua vida. Deus enviou os animais para sustentar a vida daquele homem. Deus enviou uma viúva que não tinha praticamente nada para sustentar aquele homem. E acabando todos esses recursos, Deus enviou um anjo para suprir a necessidade física
daquele homem. Passado-se isso, não sendo suficiente, o próprio Deus com Elias dentro da caverna. O que eu entendo com isso é que, independente da fase, do momento, das circunstâncias que eu possa estar vivendo ou passando, Deus sempre vai enviar o socorro, Deus sempre vai enviar o escape, Deus sempre vai entrar com a providência, com a provisão sobre a minha e sobre a sua vida. Não importa se Deus vai mandar aquele que não tem, se Deus vai usar a natureza para nos abençoar, se Deus vai usar o incrédulo, não importa. O que importa é que Deus sempre supre as nossas necessidades, e é isso que me traz a alegria dentro do meu coração, porque independente daquilo que eu estou, daquilo que eu possa vir a passar, eu sei que Deus não vai me desamparar. Seja a enfermidade, seja a adversidade, seja um problema financeiro, familiar, sentimental, não importa. Deus sempre vai estar comigo e contigo, assim como esteve, e a palavra do Senhor relata que Deus estava ali com Elias, no momento da mais terrível dor ou angústia que aquele homem possa ter passado, se encontrando deprimido, depressivo, angustiado, intimidado, acuado, pensando estar ele sozinho, porque para ele todos já tinham sido mortos. Mas Deus ainda tinha algo na vida daquele homem, e a palavra no versículo 14 nos diz assim: e ele disse, Elias, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscaram a minha vida para me tirarem. E eu, Senhor, lhe disse, e Deus disse-lhe, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E aí uma pergunta que eu faço nesta noite: como um homem tão fragilizado num momento tão difícil da sua vida pode ungir, pode ser direcionado por Deus para ungir e abençoar outras vidas? Pergunto para você que está aí, como que você, se sentindo fraco, se sentindo abatido, deprimido, pode ser um canal de bênção na vida de alguém? Lembro que a palavra do Senhor, ela nos diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E quando eu penso que estou fraco, na verdade eu estou forte. Saiba que independente da situação que você possa estar passando, se achando fraco, sozinho, Deus diz que é no momento da minha fraqueza que o seu poder, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua vida. Levanta-te, sai da onde você está, sai deste marasmo, sai de dentro desta caverna, porque Deus, ele tem uma obra muito bonita na sua vida, porque Deus tem através da sua vida algo para abençoar outras pessoas. Vidas dependem de você, para que você seja um instrumento, para que você seja um canal de bênção na vida da sua família, dos seus familiares. Então nesta noite,
toma uma posição diante do Senhor e lembre-se que você não está fraco não, você é forte na presença do Senhor, porque a minha e a sua força não está no nosso braço, mas está na força que o Espírito Santo de Deus nos adiciona, nos acrescenta. Que força é essa? Força da fé, da certeza, da convicção de que as coisas do nosso Deus são reais, são tangíveis e que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Mas toma uma posição nesta noite. Deus está nos dando a oportunidade de vivermos o sobrenatural de Deus, independente daquilo que o mundo nos diga, que o mundo nos ofereça. Saiba que eu e você, que nós não estamos sozinhos, que nós temos um Deus fiel e justo que não nos desampara, que está conosco no momento, no auge da glória, e também está conosco no momento da nossa fragilidade. Esse é o mesmo Deus, o Deus que escolheu a mim, um Deus que escolheu a você para traçar um caminho reto sobre esta terra, para enfrentar as lutas, para enfrentar e vencer as adversidades que estão e as que virão ainda sobre as nossas vidas. Saiba dentro do seu coração que o seu caminho é muito grande ainda diante da presença do Senhor, que não devemos parar, mas devemos prosseguir diante da presença do Rei, prosseguir, porque o que Deus tem para minha e para sua vida é algo maravilhoso, é algo grande, é algo fantástico. Você pode até temer, você pode até ter parado no deserto, você pode até ter entrado dentro desta caverna, mas ouça esta voz, como diz aqui, mansa e delicada. Não é a minha, é a voz do Senhor, é a voz do Espírito Santo. O que fazes aqui? Vem para fora. Vem para fora. Deixa Deus te mostrar a sua grandeza novamente. Deixa Deus te mostrar a sua grandeza novamente. Deixa Deus restaurar o seu ministério. Deixa Deus restaurar o seu lar, a sua família. Deixa Deus restaurar esta área que você necessita nesta noite. Volte a sonhar. Volte a ser um canal de bênção. Volte a acreditar no seu ministério. Volte a acreditar nos propósitos de Deus sobre a sua vida. Quem mandou você parar? Certamente não foi o nosso Senhor. Mas que nesta noite, assim como nós louvamos no domingo, que os céus se abram aí aonde você está, seja na sua casa, seja na rua, seja no seu trabalho. Que os céus venham se abrir e que venha haver um derramar sobrenatural sobre a sua vida, te fortalecendo deste alimento espiritual que é a palavra de Deus. Que você se sinta forte, que você se sinta renovado nesta noite pela presença e pelo poder do nosso Senhor. Assim como Deus fortaleceu Elias, assim como Deus fortaleceu a muitos homens e mulheres, que você nesta noite seja também fortalecido pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem um propósito, porque Ele conta com a minha e com a tua vida para que possamos ser cartas vivas, para que possamos ser exemplos, para que possamos ser espelhos, para que outras pessoas possam se achegar a Cristo através da minha e da sua vida. Não importa onde você estiver, tome uma atitude e se levante diante da presença do Senhor, porque esta decisão e esta atitude irá nos levar a outro patamar, irá nos levar a lugares aonde nós ainda não fomos. A atitude de se levantar diante da presença do Senhor vai nos levar a um alto grau de intimidade com o nosso Senhor. Se alimente, busque, creia e saiba todos os dias, quando você acordar pela manhã, como disse o Senhor Jesus Cristo, eu não vos deixarei órfãos.
O Senhor nos enviou o Consolador, o nosso amigo, para nos ajudar em todos os momentos, em todas as situações das nossas vidas. E eu creio que Deus está falando com vidas nesta noite. Eu creio que Deus está falando com vidas nesta noite, porque o poder da palavra do Senhor é real. O poder de transformação é real em vidas. A palavra do Senhor, ela transforma, ela muda, ela cura, ela restaura. Que todos os seus males, que todas as suas feridas, que todas as suas dores, que todas as tuas aflições e angústias, em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida que sejam curados, restaurados, que venha haver paz, que você nesta noite, ao deitar a sua cabeça sobre o seu travesseiro, você tenha paz, você tenha alegria dentro do seu coração, que você tenha esta certeza de que eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, assim como Jó declarou. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Deus se levanta ao seu favor. Deus dá ordem aos teus anjos, ao meu e ao seu favor, diz a palavra do Senhor. Então que haja alegria no seu coração, que haja paz dentro da sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, aonde quer que você esteja. Que a paz de Cristo esteja com todos vós, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Feche os teus olhos e eu quero neste momento fazer uma oração com você. Rasgue o seu coração nesta noite, neste momento. Chame a presença do Pai. Fale para Ele, conte para Ele os teus medos, as tuas inseguranças. Conte para Ele aquilo que tem causado angústia, o medo, porque eu creio que vai sair nesta noite em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, ouve esta oração, Senhor, que o Teu povo, que a Tua igreja, Senhor, coloca diante do Teu altar nesta noite. Pai, o Senhor sonda e o Senhor conhece cada coração que está aqui nesta noite. O Senhor sabe o que esta vida tem passado. O Senhor sabe o que este homem, o que esta mulher, o que este jovem, Senhor, o que esta criança tem passado. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita esta pessoa nesta noite. Pai, mostra para este povo que há Deus em Israel, assim como o profeta Elias orou, Senhor. Mostra para este povo que existe um Deus sobre esta terra, um Deus que não desamparou o seu povo, um Deus que não se esqueceu da minha e da sua vida. Pai, em nome de Jesus, visita este lar, visita o nosso local de trabalho, visita, Senhor, os nossos filhos, os nossos familiares, e em nome de Jesus, Pai, traz a paz, traz, Senhor, a esperança, a alegria a esses corações. Pai, eu repreendo todo espírito de morte. Eu repreendo, Senhor, todo mal, tudo aquilo que tenta afligir, Senhor, o Teu povo, em nome de Jesus, seja repreendido agora. Todo vulto, todo calafrio que estas pessoas vêm sentindo ao entrar dentro do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, seja repreendido em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fortalece este homem, este pai, esta mãe. Fortalece este jovem, Senhor, para que ele não venha se desviar os Teus pés, Senhor. Abre os olhos espirituais, Senhor, para que possam enxergar que aquilo que o mundo está oferecendo, Pai, não se compara com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, fortalece, porque vale a pena permanecer na Tua presença fiel, Pai. Porque vale a pena suportar.
porque, Senhor, a Tua palavra diz que não há tentação a não ser humana, não há tentação a qual nós não podemos suportar, porque o Senhor também nos dá o escape. Então envia o escape, Senhor, envia o socorro a esse que está necessitado, aquele que está com medo, aquele que está com dúvida. Pai, limpa este coração e esta mente, espírito de depressão, síndrome do pânico, todos os males, diabetes, pressão alta, Senhor. Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, eu clamo a Ti por uma unção de cura, de renovo, de restauração. Transforma estas vidas, meu Pai, porque eu creio no Teu agir, no Teu mover sobrenatural sobre cada um dos Teus. Eu creio, Pai, assim como diz a Tua palavra, este caminhar ainda é longo, é comprido, Senhor. É cumprido, Senhor, e fortalece o Teu povo, alimenta com a Tua palavra, alimenta, Espírito Santo, a Tua igreja a cada dia, porque uma igreja alimentada pela Tua palavra é uma igreja forte, é uma igreja que ela não é confundida, ela não é enganada, uma igreja que é alimentada pela palavra de Deus, ela é uma igreja que cresce, que prospera, que dá frutos. Pai, abençoa aqui a cada ministério dos irmãos que aqui estão. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que ainda não estão vendo e assistindo esta live, Senhor. Alcança-os também, Senhor, com a mesma unção. E que hoje, Senhor, vidas venham ser despertadas pelo Teu poder. Porque eu creio, Senhor, na oração. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder dos joelhos que se dobram, porque nós não estamos sozinhos, Senhor. Como diz a Tua palavra, ainda restaram aqueles que não se venderam, ainda restam aqueles que permanecem fiéis a Ti, Senhor. Ainda existe aqueles, Senhor, que esperam e confiam verdadeiramente em Ti. Que nós venhamos nesta noite unir a nossa fé neste mesmo propósito, Senhor, de viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas, porque eu creio, e assim eu declaro toda sorte de bênção sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que você nesta noite fique com esta palavra, que você seja abençoado por esta palavra. Saia da onde você está e se coloque de pé diante da presença do Rei, porque a Tua glória está aqui. Toma esta direção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor, e eu quero agradecer a você que esteve comigo aqui por quase uma hora, ou por uma hora, meditando e se alimentando da palavra do Senhor. A todos os meus irmãos em Cristo, a todos os meus amigos, a todos os meus familiares, fica aqui a minha gratidão, fica aqui o meu abraço, e fica aqui o meu desejo de que você tenha uma noite abençoada, de que você tenha um final de semana abençoado. E nós nos veremos no domingo, no culto das primícias, em nosso ministério Avivamento em Cristo. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo que está sobre nós permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, que você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Muito obrigado.